Oi, meu nome é Tainá e esse trabalho é uma análise de tendência e sazonalidade da coluna total de ozônio sobre Natal. O trabalho foi feito sob a orientação da professora Dalgisa e do Daniel. Fazendo uma pequena introdução sobre o ozônio e sua relevância, temos que primeiro diferenciar os dois tipos de ozônio que ocorrem na atmosfera, o ozônio estratosférico e o ozônio troposférico. O ozônio troposférico é formado na troposfera e tem uma relação com a poluição ambiental. Já o ozônio estratosférico ocorre na estratosfera e é relacionado com a camada de ozônio, que tem papel fundamental para filtrar a radiação do tipo UVB. A camada de ozônio vem sofrendo depressão ao longo dos últimos anos por causa dos gases CFCs emitidos. Então há uma necessidade de monitoramento para analisar o seu comportamento. Uma das formas de quantificar a quantidade total de ozônio em uma coluna é através da unidade Dobson, que considera qual altura que essa camada teria se estivesse sujeita a uma temperatura de 0 graus e pressão de 1 atm. 100 unidades Dobson representam 1 milímetro de altura. Esse projeto tem como objetivo analisar a sazonalidade e sinais de tendência para a coluna total de ozônio em Natal, por meio dos dados obtidos pelas sondagens feitas pelo SHADOS. O trabalho utiliza os dados feitos pelo SHADOS sobre a coluna total em Natal, e o SHADOS se propõe a monitorar regularmente nos últimos 20 anos a quantidade de ozônio em suas estações na região tropical, com o intuito de ter dados de longo prazo sobre a camada de ozônio e suas variações. Após ter obtido os dados do SHADOS, foram feitas as correções com base no artigo do McPeters. Esse artigo considera a pressão de estouro do balão, que estima o quanto de ozônio ainda existe na coluna, para que pudessem ser realizadas as análises. Após essa correção inicial, foi usada uma planilha de dados onde foi possível identificar as tendências e sazonalidade. Logo em seguida, foram obtidos os dados de insolação do INEMET e essas variáveis foram comparadas juntas. Nessa imagem, temos dois perfis verticais de duas sondagens, uma do dia 31 de julho e outra do dia 14 de junho. Na primeira, vemos que o balão estourou em uma pressão inferior a 10 HPA, e a outra podemos ver que o balão estourou por volta de 30 HPAs, antes da região do pico da camada de ozônio, que ocorre por volta de 20 HPAs. Assim, usamos como critério aceitar apenas as sondagens que estouraram com pressão menor do que 20 HPAs, que é a região de pico da camada de ozônio, pois a correção é mais efetiva após o pico da camada. Como resultado, foram validadas 611 sondagens das 649 sondagens totais. Nesse primeiro gráfico, vemos que todas as sondagens validadas e foi plotado também uma linha de tendência, que apresentou uma estabilidade, sendo aproximadamente horizontal, indicando que a coluna total sobre Natal se manteve estável ao longo dos últimos anos, sem tendência de acréscimo ou decréscimo. Na segunda imagem, foi plotado 3 climatologias para a insolação em Natal, de 30 a 60, de 60 a 90 e de 80 a 2010. E a coluna total de ozônio, com a média geral, média de 99 a 2009 e a média de 2010 a 2018. E foi observado uma sazonalidade do ozônio, sendo as máximas em setembro e as mínimos em maio, com valores entre 240 e 280 unidades Dobson em média, que é um valor esperado para a região tropical. Depois, foi comparado com a climatologia do período de insolação de Natal, fornecido pelo INEMET, e notou-se indícios de um ciclo intrasazonal afetando o ciclo do ozônio, sendo negativamente correlacionado, ou seja, mais insolação representa menos ozônio. Esse ciclo atua em oposição ao ciclo anual, que está positivamente correlacionado com o ozônio. A evidência mais aguda ocorre no mês de maio, com a falta de sincronia entre a quantidade mínima de ozônio e um leve pico da insolação. Como conclusão, pode-se falar que a linha de tendência está praticamente paralela ao eixo X, indicando uma estabilidade nos últimos anos de dados de longo período, que mostra que nos últimos 20 anos de dados não teve um aumento contínuo da camada de ozônio nem um decréscimo. Entretanto, foi observado um padrão de sazonalidade, com mínimas em maio e máximas em setembro. Também foi observado em maio uma sincronia, com a insolação tendo um leve aumento e a quantidade total de ozônio atingindo seu mínimo, indicando um ciclo bimestral intrasazonal, o que o mínimo de ozônio não coincide com o mínimo de insolação, e assim também pode-se concluir que necessita de mais estudos para mais conclusões. E por final, aqui tem as referências que foram usadas nesse projeto.